Sim, agora sim. Estamos no ar, Fernando. Boa tarde aos amigos. O Sérgio já nos deu boa tarde aqui, o Sérgio Vieira, a Silvana, a Leila. Tudo bom, Leila? As pessoas já estão entrando na sala, até antes da gente, né? O anfitrião não foi o primeiro a chegar. Nós estamos aqui, eu já estava conversando com o Fernando um pouquinho, a Jana. Boa tarde, Jana. A gente já estava batendo um papo aqui, conhecendo esse novo amigo, porque eu estava comentando com ele que vendo uma live dele essa semana, eu já me senti íntimo, porque é de uma espontaneidade, de uma simplicidade que parece que ele já estava na sala de casa. Cristiane, boa tarde. Ô, Luiz Antônio, olha, você falou, a gente estava falando de fazer palestras aqui no entorno, né? Eu falei em cidades mais próximas, você também. Nós temos gente aqui, o Luiz Antônio é de Portugal, viu? Quer dizer, ele é brasileiro, mas está morando em Portugal. Tudo bom, Luiz Antônio? Muito bem-vindo, que bom vê-lo aqui. Natália, Ana Lúcia, muito bom. Começamos bem. Hoje nós vamos falar sobre conversando com os espíritos, não é? Conversa com os espíritos, conversando com os espíritos, que acho que é o tema do nosso bate-papo. Eu vou deixar aqui o Fernando se apresente. Luiz, de São Bernardo, Rodrigo Melo, Virgínia. Estamos com uma casa bem gostosa. Esse nosso café vai ser muito bom. Fernando, fala um pouquinho de você, se apresenta antes da gente começar. Você vai começar com uma prece cantada, né? Mas fala um pouquinho de você primeiro, para as pessoas te conhecerem. Muito bem. Bom, antes de mais nada, Edson, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Uma alegria estar aqui, um grande prazer. Bom, eu sou Fernando de Souza, sou aqui de Itararé, divisa com o Paraná. Estou a 1 quilômetro do Paraná, uma região bem mais fria aqui já do estado. Nascemos em um lar espírita, os meus avós maternos fizeram parte da construção da União Espírita Allan Kardec, desde então a nossa família sempre esteve ligada àquela casa, eu sou a terceira geração, continuo ligado também a ela. E naquelas várias atividades que a gente acaba tendo dentro do centro, né? Então, trabalho mediúnico, preleção nas noites de passe, as questões administrativas. Depois de um tempo também a USE veio aqui para Itararé, trazida pelo Dr. Alessandro, vai fazer até uma palestra virtual para a gente segunda. Então, também atividades junto à USE. Nesse momento, eu dirijo tanto a USE aqui Intermunicipal de Itararé, como sou vice-presidente da Regional de Sorocaba, então também essa questão administrativa. Mas o bom mesmo é conversar, o que eu gosto mesmo é de falar. Aí que a gente fica feliz. Cantemos, então? Vamos iniciando, então, com uma prece, que essa sua prece cantada, que a arte nos eleva a alma, né? Nos aproxima da espiritualidade maior. Então, vamos todos nos sintonizando com a espiritualidade, trazendo a figura do Mestre Jesus para os nossos corações e escutando aí a música que o Fernando vai nos trazer. Pois bem. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, e o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que
caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo para seguir. Muito bom. Muito bem, Fernando. Roberto Carlos. Muito bom. Bom, faltou o ar aqui quase, viu? Ou sobrou? Se quiser, lá vamos com outra. Tá ótimo. Dando as boas-vindas também para o Fefeu, para o Wagner, Armando, Cláudia, minha mãezinha, Maria Alice, lá de São Paulo. Oi, mãe, Natália. Bom, vamos começar a falar então de conversando com os espíritos e, não, assim, coincidências não existem, mas não foi de propósito. Essa conversa nossa é uma sequência natural da conversa que tivemos sábado passado com o Orson. Aliás, esse grande amigo em comum, o grande trabalhador espírita, né? E a conversa que nós tivemos lá nós falávamos sobre os médiuns, quem são os médiuns, somos todos nós mais ou menos médiuns. Falávamos sobre essa comunicabilidade com os espíritos, que ela nasceu quando o homem nasceu, né? Ela está presente na história, em todos os tempos, em todas as culturas. Nós tínhamos os oráculos, e aí lá no Velho Testamento tivemos uma proibição da conversa com os espíritos, uma proibição natural, porque os médiuns de então, não era esse o nome, mas os médiuns de então, não estavam usando bem o seu talento, estavam usando as conversas para as coisas mundanas, deturpando essa grande ferramenta que existe para o nosso crescimento espiritual. E aí vem Cristo e nos mostra a forma correta de se fazer. Aí temos o Pentecostes, uma grande virada nessa questão do intercâmbio com o mundo espiritual. E estamos aqui. O Fernando é dialogador, é aquele cidadão que numa reunião mediúnica conversa com o espírito em geral, um espírito sofredor, né? Depois a gente vai falar disso. Também faço isso há 25 anos, mais ou menos. Então nós temos muito em comum. E o Fernando escreveu um livro a respeito disso, né? Noites Inesquecíveis, é esse o título, Fernando? Perfeito. Então, vamos lá. Comece falando da sua experiência, o porquê do livro e o que te motivou, né? E contando algumas das experiências, vamos trocar um pouquinho de figurinha aí. Maravilha, Edson. Antes, eu gostaria de contar um pouco como é que foi a minha chegada em um trabalho mediúnico. Então, como eu te contei antes, a minha família é ligada ao centro, desde a sua fundação, e eu sempre ouvi, né, eles conversando sobre trabalho mediúnico. Então, desde criança, eu tinha muita curiosidade de participar do que era o trabalho mediúnico. Eles me diziam, não, só com 18 anos. Isso só me instigava ainda mais. Uhum. E a minha avó, você veja, ela já provavelmente, aliás, com certeza ela trazia essa informação no seu inconsciente, né? Ela dizia, o Fernando vai ser doutrinador, porque era o modo que era tratado o dialogador pelos mais antigos, né? O doutrinador. E eu achava aquilo tão chique, cara. Nossa, você doutrinador? O que seria isso? Não sei, mas é muito chique, né? E fui crescendo. Aí eles diziam, só com 18 anos. Enquanto isso, você lê. Você tem que ir lendo os livros da doutrina. Tá bom. Em 1988, assim que eu alcancei a maioridade, eu cheguei para o meu avô, que participava de um trabalho mediúnico na sexta-feira. Assim, todo mundo lá em casa é médium ostensivo, Edson. Só eu que não. Eu vim sem nada. Eu brinco que eu sou cego, sou surdo e sou anestesiado. Mais tarde eu fui saber que essa é uma das condições interessantes para aquele que vai conversar com o espírito, né? Que ele não tem a mediunidade ostensiva para que a mediunidade acabe não captando algo demais e ele não acabe se perturbando. Mas até aí não sabia de nada ainda. Então eu pedi para o meu avô. Por que eu pedi para o trabalho do meu avô? Porque o trabalho da minha mãe com a minha avó, elas já eram mais sérias. Meu avô, vô é vô, né? Então eu cheguei e falei, vô, fiz 18 anos.
Ele disse, eu sei. Sabia que eu já li o livro dos médiuns, o livro dos espíritos? Eu falei, ah, que bom. Posso ir no seu trabalho? Ele falou, pode. Nossa, foi uma emoção, um receio. Na sexta-feira, descemos nós dois, eu e o meu avô. Meu avô era um homem de poucas palavras. Ele retornou para a espiritualidade em 2009. Chegamos lá no trabalho mediúnico, e esse trabalho de sexta era o trabalho do que eu chamo com todo carinho, da velha guarda, cara, daqueles que haviam fundado a casa. Então, todo mundo era meio meu avô lá também. Então, me acolheram tranquilamente. E como eu seria doutrinador, o que eu não sabia direito que era, eu fui com uma visão de quem vai fazer um estágio. Mas eu não tinha lido o Livro dos Espíritos e não tinha lido o Livro dos Médiuns. Durante a adolescência, tentei, achei muito chato o Livro dos Espíritos, achei muito metódico. Tentei o Livro dos Médiuns, achei maçante. Coisa de adolescente, né? O que eu gostava, a minha avó me entregou Nosso Lar, comecei a ler, não gostei, achei que o André Luiz escrevia de modo muito erudito, não era aquilo que eu queria. Nesse tempo foi muito útil para mim um espírito que colaborou bastante com a minha adolescência, esse eu li tudo, um espírito chamado Luiz Sérgio. Então eu li Driblando a Dor, Os Meus Olhos Voltam a Sorrir, Dois Mundos Tão Meus, eu adorava, que já era uma linguagem fácil, e ele falava para a juventude. Então, eu cheguei no trabalho mediúnico sem ter lido o Livro dos Espíritos e sem ter lido o Livro dos Médiuns, o que não é nada recomendado. Cheguei. Lembro que fui colocado lá me deram uma cadeira, aquela mesa retangular longa da nossa casa. O diretor do trabalho era o senhor Horácio Rezende, ele também era o dialogador, né? Ah, o único que continua encarnado é o senhor Horácio Rezende. Todos os demais já voltaram para a espiritualidade. Isso foi em 1998, nessa minha primeira experiência. Então, deu às 20 horas, ele fez aquela oração para abertura, leu um trecho do Evangelho, fez um comentário breve, aí pelas 8h20 apagou a luz, acendeu aquela luzinha azul. Eu falei, ué, por que tem que apagar a luz? Já fiquei meio ressabiado, como a gente diz aqui no interior. Né? Ele fez mais uma prece, para abrir realmente aquele segundo momento, e começou aqui, em sentido horário. Primeiro médium, já em pouco tempo entrou no transe mediúnico, e por ele veio um doente, um espírito doentinho. O seu Horácio conduziu maravilhosamente o momento, como se fosse um enfermeiro, explicando que ali era um hospital, que ele agora seria tratado, enfim. Maravilha. O próximo médium era aquele que a gente chama de apoio, de sustentação, que não tem mediunidade ostensiva, mas é essencial para um trabalho mediúnico. Né? Nós sabemos que o médium de sustentação cede fluidos, permanece em oração, colaborando com o ambiente, e hoje em dia, volta e meia, eu preciso brigar um pouquinho com esses irmãos meus, dos dois trabalhos que eu dirijo, porque o médium de sustentação, de vez em quando, ele dá uma vacilada, ele acha que não está colaborando. Eles vêm conversar comigo, Fernando, mas eu não senti nada, será que eu estou ajudando? Mas é claro, tenha certeza disso. Então, de vez em quando, a gente precisa reiterar que eles são necessários, sim. Sim. O próximo médium, isso já é um espírito endurecido. Eu não gosto muito do termo obsessor, mas para eu ser bem claro aqui, ele acolheu um obsessor. E já de pronto, o médium emitiu um som gutural. Rapaz, eu já me assustei todo. Já abri o olho de vez e falei, o que é que está acontecendo aqui? Daqui a pouco ele já falou de vez e disse assim, o que é que vocês querem comigo, seus intrusos? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não quero nada com ninguém, eu só vim aqui estagiar. O coração já estava no pescoço, já era. Depois ele falou mais alguma coisa, que daí acabou com a minha noite. Ele falou bem assim, escrevam o que eu estou dizendo. Vou perseguir vocês um por um que estão nessa mesa. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter, rapaz? Fui arrumar confusão com o espírito ruim, eu pensando na minha ignorância naquele instante. Enfim, o trabalho para mim naquele momento, Edson, acabou, foi embora.
Ele continuou, né? E hoje eu vejo que tudo foi conduzido perfeitamente bem, sem sobressalto algum, tudo naquela normalidade que se espera, né? De um trabalho bem tocado, bem conduzido. Eu só lembro que no final do trabalho, na prece, né, de encerramento, enquanto o senhor Horaci proferia o Pai Nosso, eu, a certa altura, disse para mim mesmo: eu nunca mais venho no trabalho mediúnico. Isso aqui é coisa para doido, eu não quero confusão com espírito nenhum. Não, imagine, vou continuar vindo no passe, vou continuar nos estudos. Eu não preciso desse negócio de encrencar com o espírito que vem perseguir depois, não. Não venho mais, nunca mais. Ou seja, para mim, a minha carreira de doutrinador se encerrava ali, naquele primeiro trabalho. Mas parece aí, que né? não, né? Parece que não foi bem assim. As dívidas eram grandes, graças a Deus eu precisei despertar e voltei. Daí fomos embora, eu e o meu avô, ele não me perguntou nada, eu não disse nada, deitei ainda aos sobressaltos do que eu tinha visto, tinha sido muito desconfortável para mim. Era uma sexta-feira. Na manhã do sábado eu acordei, falei, gente, que coisa interessante esse tal de trabalho mediúnico, né? Ah, quer saber? Sexta que vem eu vou de novo. E aí, estamos até hoje. Porém, na próxima sexta-feira, que eu fui já mais preparado, a consciência, então, realmente bateu na porta e falou, cara, agora você precisa estudar. E eu sempre gostei de estudar, me agrada estudar. Então, eu passei a ter o costume, o hábito, com horários determinados, de sentar na mesa da cozinha da minha casa e estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E, além disso, continuava no centro, indo nos passes, frequentando os cursos, um pouco de mocidade. E ali, então, começava de vez. Aí li Nosso Lar. E quando eu quis ler, achei uma maravilha. Eu acho que eu estava com má vontade de quem lê as primeiras páginas, já chega não querendo gostar. Então, eu não gostei. Quando eu decidi que eu precisava ler e que precisava aprender, fluiu que foi uma beleza, Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários da Luz e, consequentemente, a coleção toda. E ali eu começava, então, a função de estágio, era estagiário na minha cabeça. Embora eu não deixasse já de ser médium de apoio também, né? Pois permaneci orando, Sim, claro. ia vendo como é que o senhor Horaci trabalhava, aprendi muito com ele. A certa altura, esse grupo, por conta da idade dos integrantes, se dissolveu. Aí eu fui para um trabalho de terça, e é onde estamos até hoje. Hoje nós temos um trabalho em uma casa espírita aqui em Itararé, nas segundas, na União Espírita Casa do Caminho, e outro na nossa casa, lá na União Espírita Allan Kardec, nas terças. Nas duas, eu sou o dialogador. Então, eu passei a estudar e cada vez mais me debruçar, porque eu entendi que é claro que o amor ao próximo e a boa conduta moral são essenciais, mas se não tiver também a teoria, a gente entra em conflitos em vários momentos do que fazer, de como fazer, de como proceder. Então, eu passei do ano de 98 até 2007 estudando, lendo e como médium de apoio, sustentação, ficava só na oração. Até que um dia, então, em 2007, o diretor do trabalho, também o esclarecedor à época, o meu amigo James, no final do trabalho me disse, Fernando, de terça que vem em diante, você conversa com os espíritos. Eu sinto que chegou o seu momento. Nossa, quer dizer, tudo que a vida toda eu havia esperado, que a minha avó dizia, ia ocorrer dali uma semana. Se eu pudesse, Edson, naquele dia, eu teria lido todos os livros do mundo de doutrina espírita para ter o melhor volume de subsídio possíveis, né? E eu que já tinha tido contato até ali com dois escritores, um estava encarnado, uma encarnada, outro espiritual, que para mim também foram essenciais, no pouco que eu sei até hoje, que foi Ivone Pereira. Sobretudo, para quem é médium e labuta, os livros Recordações da Mediunidade, Devassando o Invisível, até hoje eu os leio. Eu devo ter lido cada um mais 5, 6 vezes já. Consulto, vou para estudos, pego de novo, rabisco, canetão verde-limão. São livros incríveis. E também Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do nosso Divaldo. Sim. Eu até acredito que para quem trabalha na mediunidade, para quem tem esses afazeres no serviço mediúnico, Manuel Filomeno de Miranda é tão importante quanto o André Luiz. O que ele traz de ensinamento, junto a Bezerra de Menezes, porque eles trabalham sempre em centros espíritas, sempre em casas. Né? Fernando, também muita informação. No nosso trabalho mediúnico, nós sempre lemos. Bom, variou, né? Nós estamos falando de 25 anos de trabalho. E em algum desses períodos, em 2 vezes por semana também.
mas nós sempre tivemos o hábito, nunca deixamos de ter um livro onde todos os trabalhadores estivessem lendo ao mesmo tempo, e ou a 15, 20 minutos antes da própria reunião, nós também temos um livro que normalmente lemos. E, via de regra, é o Manuel Filomeno de Miranda, também, claro. E acho que é muito importante. Quando você disse aí daquele espírito que iria perseguir todo mundo, me ocorreu um livro que eu achei fantástico, que é Contra os Príncipes e as Potestades, do grande Richard Simonetti, que também recém partiu para a pátria espiritual. Antes, deixa eu dar um abraço para o Orson, que ele falou parabéns, amigos, aqui. O Orson está aqui nos assistindo também. O Orson conhece muito bem esse trabalhador da doutrina, né? Richard Simonetti. Esse livro, ele é fantástico. Eu li, reli, todos os nossos trabalhadores da casa leram. Ele explica exatamente essa questão da perseguição, né, espiritual. Mas lembra que nós estamos falando aqui em público, para um público bastante heterogêneo, e que então temos que trazê-los mais ou menos para uma mesma página, desmistificando algumas situações. Então, não temam, né, aqueles que escutaram aqui o Fernando dizer que quando ele era jovenzinho ele temia essa situação, é justamente pela ignorância que ainda ele estava passando, mas depois, com o conhecimento, ele foi deixando, provavelmente... Acho que agora você não tem mais medo de espírito não, né, Fernando? Não. Eu brinco, a gente sai do centro espírita e vai ter que apagar as luzes lá, fala, quem é que vai apagar a luz ali? Depois tranca a porta. Mas o estudo, então, por isso que o Espírito de Verdade, o nosso grande mestre Jesus, disse: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, nós precisamos de muita instrução, mas também de muito amor. O que você entende, né? Assim, qual é a importância do trabalho mediúnico? Será que a espiritualidade realmente precisa de nós? É uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui no ar para você responder. Maravilha. Bom, antes a respeito do temor dos espíritos, hoje já não tenho. Eu temo o meu próprio. Esse eu preciso estar atendendo com constância, que, olha, dá trabalho. Esse ainda eu tenho que ter cuidado com ele. Os demais a gente respeita, parte sempre do princípio do respeito e da fraternidade nos momentos de atendimento, né? Sejam quais sejam esses espíritos. Sabe, Edson, basicamente existem dois tipos de trabalhos mediúnicos, né? Nós temos ambos nas nossas casas, o de desobsessão e o de pronto-socorro, né? Um que é mais focado para casos um pouco mais dolorosos, que é o que parece, ao passar do tempo, estão diminuindo, mas aí é um outro pano para manga, e o de pronto-socorro. Então, para mim, o trabalho mediúnico é o pronto-socorro do Cristo, aberto para atender, receber e acudir espíritos em sofrimento, num grau muito variado de sofrimento, né? Que eles chegam até as casas, são levados até lá sem que percebam, enfim. Então, eu acho que, em um trabalho mediúnico, nada mais é do que as portas abertas desse imenso pronto-socorro, onde todos os que ali estão se predispõem a auxiliar aqueles que vão chegar, que estão sendo trazidos. O Bezerra de Menezes nos diz, através do Manuel Filomeno de Miranda, que em uma casa espírita, numa noite de trabalho mediúnico, ela recebe e acolhe e auxilia diretamente 300 espíritos, sem falar dos auxílios externos que também ocorrem, né? Estamos falando, ele fala, só daqueles que estão dentro da casa, daqueles que chegam até o centro e serão atendidos de algum modo. 3 centenas. E a gente, com os olhos físicos, vê só 8 médios em torno de uma mesa, 10 médios, 12 no máximo. Não imagina, né, com os olhos mentais, não consegue ver, ao menos não, nós que não temos evidência, que a movimentação ali é muito intensa e muito bem coordenada, muito bem atendida, seguindo tudo conforme se previa anteriormente, se programara anteriormente, né? Você perguntou se o médium seria fundamental. Fundamental, eu digo que não. Mas ele não deixa de colaborar estando lá. E ele
no trabalho mediúnico, sobretudo ao término daquela noite, é quem mais recebeu. Nós que trabalhamos ali somos quem mais recolhemos, né? Ao final daquela rodada, ao final Então, daquela noite. Né? Fernando, isso eu queria que você chegasse nesse ponto para que eu olhasse aqui, ó, bem nos olhos do nosso público que está nos assistindo. Não é retórica, não é chavão, não é palavra solta ao ar. É dando que se recebe, e nós, aqueles que estão ali trabalhando, são os grandes beneficiários. E aí vamos traduzir isso. Né? Eu, por exemplo, eu sempre tive. Eu sou muito mais mental que coração. Eu sou. Se eu tivesse que me comparar com algum desses ícones dos trabalhadores que nos antecederam, a léguas de distância de qualquer um deles, eu acho que eu falaria que eu sou mais parecido talvez com o irmão Jacó, né, que trabalhou bastante. Eu não trabalhei tanto quanto ele, mas trabalhou muito na doutrina, mas esqueceu de trabalhar o coração e fez tudo o que tinha que ser feito, mas Do esquecendo-se livro de si. Voltei, né? No livro Voltei, Claro. exatamente. E o que eu tenho aprendido estou em processo de aprendizado nesses últimos 25 anos, nesse trabalho mediúnico, é exatamente sair do mental e escutar com o coração. Eu também sou cego, surdo e mudo, né? Se eu tiver alguma eu tenho um pouco de intuição. Então, eventualmente, nos trabalhos mediúnicos, em alguns deles, que provavelmente quando nós estamos mais sintonizados com os nossos mentores, com os trabalhadores de mais luz, parece que tudo flui de uma forma muito redonda, a gente sabe exatamente o que falar, parece que não é nem a gente que está falando e está tudo bem. Mas no mais das vezes, eu estou suando. Eu fico com esforço hercúleo tentando descobrir a melhor forma de acessar aquele irmão que está em sofrimento e dar a mão e conduzi-lo. Quantas e quantas vezes a gente vai de uma forma, volta, recua um pouquinho, vai de novo, até que a gente conquiste aquele coração. Esse é um grande exercício para nós mesmos, para que nós saibamos trabalhar com o coração, para que saibamos escutar, porque o dialogador é, antes de tudo, um grande ouvinte, não é? Nós precisamos saber ouvir, mas não ouvir com os ouvidos, porque se a gente ouvir apenas com os ouvidos, o que eles nos dizem não é o que eles querem falar. A gente tem que ter aquela linguagem não verbal. Mas como que você vai ter uma linguagem não verbal de quem você não vê? Você precisa sentir. Então você está trabalhando o sentimento. Para mim, eu entendo que se nessa encarnação eu não estivesse trabalhando como dialogador, seria uma existência perdida. Porque a minha maior carência é escutar as pessoas com o coração, e eu não teria essa grande aula, essa pós-graduação nisso, que é essa conversa com os espíritos. Talvez, se eu perdesse a minha visão física e a minha audição, e tivesse que me comunicar aqui com o meio físico, talvez eu conseguisse, então, também sentir as pessoas. Mas, fora disso, o trabalho mediúnico é de suma importância para mim. Como que é a sua experiência nisso, Fernando? Idem. Penso mesmo. Houve um tempo que eu quis me afastar do centro, questão de faculdade, achava até que não daria para voltar mais, mas eu percebi que a casa espírita e as atividades dentro dela, sobretudo o trabalho mediúnico, elas eram reguladoras do meu campo psicológico, cara. Eram a minha sessão de terapia, eram a minha psicanálise, o Cristo sendo meu psicanalista. Enquanto eu buscava ouvir, e esse foi um conselho da minha avó, olha só que interessante, você tocou num ponto que ela dizia assim, não tenha pressa, ouça o que ele tem a dizer. Ouça como se você ouvisse a sua irmã. Ouça com o coração. Então, ao ouvir, ao conversar, ao buscar algum diálogo, sempre visando a fraternidade, o auxílio desinteressado de nossa parte, ao final, eu estou psicologicamente renovado. Eu sinto, de novo, o ânimo para continuar a vida, para continuar nos afazeres, nas lutas diárias, pois provavelmente, se não fosse aquele lugar, eu teria conflitos psicológicos maiores. Quem é da minha família sabe, quem é aqui da minha casa sabe que aquele trabalho, aquela bênção, aquele pronto-socorro,
é para os espíritos num primeiro momento, mas a gente vai percebendo que ele é para nós também. Eu costumo dizer que no trabalho mediúnico, todos ali giram a roda do bem. E a roda do bem, ao ser girada, joga benefícios para todos os lados. Então, todos nós recolhemos algum auxílio, algum amparo, saímos ali refeitos. Eu não fico sem o meu trabalho mediúnico, não tem jeito, não dá para ficar sem nessa função. Eu brinco que, com certeza, na encarnação passada, eu usei o verbo de forma muito equivocada, devo ter passado a perna em muita gente. Agora, eu tive a misericórdia de Jesus me dando a oportunidade de agora falar para que, enfim, falar algo útil que possa colaborar. Você falou uma... receber essa colaboração. Nós já estamos aqui na metade da nossa conversa, mais ou menos, e eu acho que você tocou num ponto que me chamou a atenção. Você disse que falhou com a palavra no passado e acho que, de novo, acho que somos, somos separados na maternidade. Nossa história tem bastante em comum, mas é o seguinte, vamos falar de algum caso concreto? Afinal, foi isso talvez que tenha te motivado a escrever o seu livro, não é? Nós não falamos, nem todo mundo estava aqui desde o começo. O Fernando escreveu já 2 livros, um deles Noites Inesquecíveis, que é exatamente um relato dessas noites inesquecíveis, desse trabalho que é de plena luz, de muito aprendizado para nós mesmos. E muitas vezes nós atendemos espíritos em sofrimento que eles têm uma certa repulsa ao cristianismo, ao próprio Cristo, né? Então eles vão lá e falam mal, nos tratam como os cordeiros daquele, com desdenho e etc. Mas, via de regra, pelo sofrimento que lhes foi infligido no passado, sob o nome do Cristo. Então, vítimas aí das inquisições, vítimas de perseguições religiosas em nome do Cristo, deixaram profundas marcas em espíritos que ainda não conseguiram se livrar disso, estão escravizados naquele sofrimento, trazendo essas dores até hoje. E aí, conversando com eles e tendo essa consciência que você diz que olha, devo ter feito alguma... Também não é retórica. Nós todos somos grandes devedores e provavelmente pecamos, né, no passado em nome do Cristo. Por isso, muitas vezes, temos também um certo receio de trabalhar nessa seara novamente, porque o trabalho nessa seara nos foi motivo de queda. Mas não foi o trabalho na seara que foi motivo de queda, foi o nosso equívoco, o nosso egoísmo em exercer o trabalho em nosso nome, não em nome do Cristo. Não é? Fale algum exemplo aí de alguém que você... Algum trabalho seu? Então, esse é o livro que você cita, está aqui, Noites Inesquecíveis. E se o Orson estiver nos assistindo aí, vou repetir. Devo a 2 caras. Primeiro foi o Jamiro, que me incentivou a escrever. Foi o primeiro a ler o arquivo em PDF, mandou para o Orson, que gostou, mandou um e-mail para mim com muito carinho, fiquei muito emocionado. Isso foi lá em 2016, eu acho. Daí ele falou que iria para aí com o aval dele. Daí a pouco o livro saiu. Esse é o Noites Inesquecíveis. Estou conversando com a Ida e, nesse momento, o próximo já está sendo diagramado, que agora vai ser o Noites Fascinantes, que é na mesma esteira desse aqui, casos reais lá. Provavelmente sai ainda esse ano, o próximo. O trabalho mediúnico, falando agora de um olhar um pouco mais técnico, o grande benefício que ele nos traz é nos mostrar experiências de espíritos que contam ali, alguns de modo claro, outros de modo subentendido, onde eles falharam, aonde foi o grande deslize, o desacerto, onde eles agora reconhecem, ou às vezes não reconhecendo, mas ao contar nós percebemos, e eles são para nós cartas vivas, que nos chamam a atenção para aquela possível falha, aquele possível deslize. Então eles nos mostram a consequência daquilo pós-desencarne. Então, o trabalho mediúnico, como nos orienta o Livro dos Médiuns, deve ser fechado, né? Não é uma reunião pública, mas eu assumi, humildemente, tenho isso comigo,
que eu devo falar dele, então, e contar para as pessoas o que é que se passa lá dentro e tentar passar um pouquinho da emoção de a gente ouvir um caso que se desenrola à nossa frente, a gente saber que aquilo é real, ocorreu, e que o espírito está contando e está mais vivo do que nunca, porque agora ele já não tem mais a gaiola de carne ali de deter as potencialidades. A vida é mais exuberante e ela traz as suas consequências do lado de lá, conforme tenhamos vivido aqui. Então, de todos, eu escolhi 30 casos, né, desde o tempo que eu era só médium de sustentação, até 2016, quando o livro foi escrito, e foi escrito rapidinho, já o Jamiro pegou, já encaminhou para o Orson e já foi. Algumas coisas sempre me chamaram a atenção, e uma delas é o incrível potencial que o espírito tem, depois que desencarna, no tocante às próprias possibilidades mentais que ele não sabia que tinha, isso tanto para favorecê-lo, quanto também para perturbá-lo. Então, eu tenho 2 casos que são muito emblemáticos disso. Vou contar um deles, que ele está aqui no livro, é o capítulo A Pianista. O Manuel Filomeno de Miranda nos diz, através das suas obras, né, pelo Divaldo, que ele sempre também achou interessante 2 situações que podem ocorrer com o desencarnado, por conta do modo como ele viveu. Enfim, os fatores são um pouco variados. Ele chama esses 2, o primeiro de looping, o segundo de circuito fechado. O looping é quando o desencarnado continua a reviver o momento do desencarne, ele não sai de uma cena. Veja o que é o potencial da mente. Né? Por dezenas de anos. Sim, isso é o mais impressionante. Isso ocorre por conta do choque que o desencarne lhe causou, e é claro, porque assim como nós, ele não era nenhum santo, né? Como qualquer um de nós, né? Então, ele fica preso, retido. Então, inúmeras vezes, nós já nos tornamos salva-vidas, porque o doutrinador, o esclarecedor, o dialogador, ele tem muitas identidades durante o trabalho. Ele se torna bombeiro, ele é porteiro de hospital, ele é pastor. Uma vez um perguntou, você que é o pastor aqui da igreja? Eu falei, sim, sou eu, pode falar comigo. Ele falou, eu queria conversar com um homem de Deus. Eu falei, nossa, ele acha que eu sou homem de Deus, coitado, mas vamos lá, eu sou o pastor. Era aquilo que ele precisava, né? Então eu sou o pastor que ele precisa. Então nós temos múltiplas identidades, né? Então várias vezes o médium passaram a traduzir um espírito que desencarnou por afogamento e se debatia na água ainda. Há quanto tempo? Não sei. Então nós nos tornamos salva-vidas. É impressionante que naquele momento, conforme nos orienta Hermínio Miranda, no baita livro Diálogos com as Sombras, que muito me ajudou, que o dialogador precisa orientar o espírito ao que fazer, porque ele está tão fragilizado, preso naquele looping, que nada mais é do que a revivência da cena do desencarne constantemente, que ele aceita ser conduzido pelo esclarecedor. Então eu falo para ele, olha, eu estou na beira da água, acabei de jogar uma boia. Se você puxar um pouquinho o braço para o lado, jogar o braço, você vai alcançar. Ele alcança a boia. Fernando, nós temos que, assim, eu percebi isso também, depois fui buscar até um pouco de estudo a respeito, né? Nós acabamos, eu falo por mim, mas pelo jeito você tem a mesma técnica, e provavelmente isso... Antes da pandemia, nós estávamos na USE aqui em Rio Claro discutindo exatamente uma reunião dos dialogadores e dos trabalhadores de trabalhos fechados, para que nós trocássemos experiência, como estamos fazendo aqui em público, né? Justamente para que... Porque como são fechados os trabalhos, você fez isso, aprendeu lá com o seu avô e ficou... Você não sabe como que eu faço aqui, se tá... apesar de todo o cabedal da literatura que nós temos, e também dos conhecimentos que a espiritualidade nos traz, né? Mas seria bom também que a gente trocasse, e a gente estava fazendo isso aqui. E então eu quis só abrir esse parênteses e ia falar uma outra coisa que acabou, eu fui abrir o parênteses e acabei me esquecendo, perdão. Continua com a palavra. Então, naquele momento nós somos o salva-vidas, jogamos a boia, tiramos o espírito dali, falamos que a viatura já está ao lado, ele será levado para o hospital, tranquilamente. Daqui a pouco ele teve a cópula da médium. O nosso compromisso foi aquilo, agora é com a espiritualidade. Né? Isso, porque foi o choque anímico, né?
Vamos esclarecer, então, o público novamente aí. O que acontece? Aquele espírito ele está tão apegado àquele momento, dementado, né? Então ele está lá com uma loucura momentânea, deu um curto-circuito na sua mente, e ele fica naquele looping. A espiritualidade, ela não é assim, nós somos encarnados ou somos espíritos e ponto final, não. Dentro da espiritualidade, é como se fossem pixels de televisão, não é? Então, quanto mais materializados somos, apegados às paixões terrenas, aos medos e assim por diante, mais somos aglutinados, nosso espírito é mais denso. Tem uma densidade mesmo. Se puser na balança, se tiver na balança, ele vai ter peso. E quanto mais o espírito vai se evoluindo, ele vai ficando mais diáfano. Então, para os espíritos em profundo sofrimento, esses mais materializados, eles não enxergam os espíritos mais sutis, porque não está na faixa de vibração deles. Como nós estamos animalizados aqui, eles se identificam mais conosco. E, além disso, tomam um choque anímico, né? Esse choque da carne mesmo, né? E eu falei, o anímico é de espírito, mas eles tomam um choque da carne também. Então, por isso eles tomam aquele choque, meio que acordam por aquele momento, e aí vem o dialogador, e eu lembrei o que eu ia falar. Ele vai criando técnicas de hipnose, de neurolinguística, e assim por diante. Então você vai induzindo, porque a mente é criadora, o pensamento, ele plasma e ele cria, o pensamento é criador. Quando nós falamos, olha, aqui tem uma boia, dependendo do esforço que fazemos isso com a nossa mente, com a mente dele, ele vai de fato enxergar a boia lá, ele vai apalpar aquela boia, porque essa boia foi de fato criada, não é? E aí, então, é feito esse salvamento. Então, não tem nada de sobrenatural, isso tudo, a nossa ciência da carne, em pouquíssimo tempo, estará explicando, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Então, isso ocorre com espíritos que desencarnam por afogamento, alguns casos de acidente automobilístico. Então, eu digo que eu sou o bombeiro, eu estou ali para o resgate. E bem isso que você falou. Eles estão frágeis, nós impomos a nossa palavra com muito carinho, com muito afeto, eles abraçam, eles criam, e por estar em contato com o médium, né, acoplado junto ao médium, eles novamente tomam aquele choque de vida, conseguem despertar, e dali adentram, em definitivo, o ambiente espiritual da casa, onde permanecerão pelo tempo necessário, né? Aí cada caso é um caso. Então esse foi o looping. Outro caso que sempre muito me chamou a atenção é já o que o Manuel Filomeno de Miranda chama de circuito fechado. Diferentemente do looping, o circuito fechado é quando o espírito não fica em uma única cena retido, mas ele continua num mundinho pequeno de afazeres, como se fossem cotidianos, porque ele se julga ainda encarnado. E aí é um caso fantástico no livro Recordações da Mediunidade, onde a nossa Ivone, a pedido do Bezerra de Menezes, ao dormir, passa a colaborar com um jovem chamado Pedrinho, que havia desencarnado há muitos anos, a casinha dele nem existia mais, outro sobrado tinha sido construído, mas ele tinha criado, por mecanismos psicológicos incríveis da nossa vontade, e naquele momento inconsciente, né, impondo novamente a sua residência, que ela, então, quando dormia, ia até o casebre dele. Ele construiu o seu casebre com impressionantes detalhes, ela narra no livro, a cerca de madeira toda torta, a sujeira no quintal, a casa também de madeira, mas já muito desgastada, o Pedrinho doente em uma cama, a louça suja na pia, ela descreve. Então, qual era a missão dela, digamos assim? Qual foi o grande pedido, a orientação do Bezerra? Se torna amiga dele, e tira ele dessa casa. Então, num trabalho mediúnico, quando o espírito está num circuito fechado, a orientação é que nós, dialogadores, possamos ir encontrando meios, como você bem disse, um passinho, às vezes você recua, outro passo, você volta, a mente receptiva, o coração, com afeto, com fraternidade, mas tentativas. E, né? com a empatia, né? Entrar nessa história dele. Perfeitamente. Entra no quintal dele. Se ele falou daquela sujeira, não é?
Entra Sim. no quintal dele e fala, tá, essa sujeira aqui, eu te ajudo a limpar, mas agora vem comigo que eu vou te mostrar outra coisa. Quer dizer, você entra na história dele. Gente, assim, voltando, aliás, a gente já devia ter começado com isso. O que é espírito? Né, lá no livro dos Espíritos, capítulo 2, né, capítulo 1 ele fala o que é Deus, né, fala da divindade. Depois, capítulo 2, os elementos gerais do universo, fala da matéria e fala do espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. Mas o espírito somos todos nós, né? Os espíritos somos todos nós. Não há diferença nenhuma. Eu estou conversando aqui com o Fernando, e se... Vamos falar de mim, tá? Eu não quero... Você é mais jovem que eu, fica mais tempo. Agora eu tenho um infarto fulminante, desencarno, mas na sexta-feira que vem eu posso continuar conversando lá com o Fernando, igualzinho estamos conversando aqui. Não há diferença. E se eu tiver dementado aqui, estarei provavelmente dementado lá, mas mesmo não dementado aqui, talvez eu esteja lá por causa das minhas ilusões. Eu fiquei criando ilusões, achando que por ser dialogador, por estar fazendo um trabalho no centro espírita, eu tenho algum privilégio, ou eu tenho alguma luz, e aí a gente, como o irmão Jacó, percebe que não. E aí a gente entra numa crise, e aí a gente perde o chão, e aí você talvez precise me ajudar no seu trabalho mediúnico, porque eu estarei necessitado de ajuda, né? Mas é só isso, não é nada mais do que isso, não precisam se assustar. Ai, meu avô morreu, eu gostava tanto dele. Você quer conversar com ele? Ai, não, pelo amor de Deus, eu não vou conversar com um morto. Mas espera, você não gostava dele? Ou você gostava da carne dele? Não é? Vamos desmistificar isso. É muito natural, tudo é muito de Deus, é tudo muito bonito, não é? Perfeitamente. Como nós bem vemos lá no livro dos médiuns, sobrenatural não existe. Não existe. Tudo o que há faz parte da natureza do universo. O Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia no seu último livro, Farewell, escrito em 1987, e daí ele já desencarnou também depois de um tempo, onde ele diz: o pássaro é livre na prisão do ar, o espírito é livre na prisão do corpo. Então, ser livre, bem livre mesmo, é estar morto. Ou seja, nós temos tudo para ainda estarmos mais potentes depois do desencarne. Isso tanto para o auxílio quanto para a perturbação, como nós falamos há pouco. Mas é a vida que segue. A Joana de Ângeles tem uma fala muito bacana. Ela diz assim que quando o espírito é criado, é lançado à sua frente uma linha exarada ao infinito. Uma única linha. Eu não sabia o que era exarar, né? O verbo exarar. Fui ver no dicionário, porque a Joana escreve chique, né? Fui ver que exarar quer dizer entalhar, fazer entalhe na madeira. Olha que lindo isso, Edson. Quando Deus nos põe na primeira encarnação, mundo primitivo, depois de termos passado pelos reinos, para termos as experiências de vida, nós então agora somos espíritos com E maiúsculo, há uma linha evolutiva na nossa frente, e essa linha está exarada ao infinito, ou seja, nós somos notados, nós vamos entalhar a chapa do infinito, nós somos uma criatura que vai deixar a sua história, que vai criar a sua história. Então, é uma única linha. O que ocorre é que essa linha, a momentos, se torna mais densa. Nós estamos na carne. Daqui a pouco, essa linha se torna um pouco mais etérea, pouca coisa. Estamos na espiritualidade. Mas é uma única vida. Uma única vida de aprendizados, onde na espiritualidade nós revemos, trabalhamos, buscamos captar o máximo de valores morais possíveis, para que a próxima encarnação acertemos um pouco mais. E assim nós vamos nesse ir e vir da reencarnação. Até que um dia não precisemos mais reencarnar. Mas eu já adianto, demora um pouquinho esse dia ainda. Não vai por ano que vem. Olha, o Wagner, só para você ter uma ideia, Fernando, se o pessoal está gostando de você ou não, o Wagner falou que já seria bom marcar um segundo café com o Fernando, tá? E o Fernando, seu xará, disse que a base é o amor ao próximo. Exatamente, Fernando. A base é o amor ao próximo. Porque com palavras nós não convencemos ninguém. Eu tomei tanta bronca, eu não sei se você tomou bronca da espiritualidade superior e mesmo muitas vezes dos próprios assistidos. O que eu tomei de bronca, falando assim, Edson, não é por aí, menos argumento, mais coração, né? Então, o Fernando tem toda a razão, Fernando. E aí gostaríamos também de falar, por exemplo, sobre animismo, né? Que seria o próprio médium que estaria lá, o espírito que naquele momento está encarnado como médium, ele se manifesta.
André Luiz ele nos mostra que pode ser feito pelo personismo, quer dizer, ele tem uma personalidade anterior que ele vem e se manifesta, das nossas múltiplas personalidades, né? Personalidade é aquele ego que se manifesta na Terra, como também o animismo puro, que é aquele que a Joana chama de self, que é o espírito imortal, aquele que é o detentor, aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos muita coisa ainda para conversar, mas nós estamos chegando perto do final e vamos respondendo uma questão aqui. A Sueli diz assim, o espírito que foi cremado no looping, ele poderia estar no looping? O que você acha, Fernando? Como que seria? Sim. Olha, o Livro dos Espíritos nos diz que o modo pelo qual desencarnamos pode interfere nas primeiras impressões do lado de lá. Mas a gente tem que ter em mente que a cada um será dado segundo as suas obras. A questão do espírito sentir ou não o modo pelo qual ele desencarnou estará sempre ligado a quem ele foi e o que ele fez em vida. Havendo mérito para a atendimento, nós já tivemos contato com obras que nos mostraram que o espírito foi desligado antes daquilo. Então não sentiu ou sentiu muito pouco. Por uma razão, ele tinha mérito, ele tinha crédito para isso. Então, na questão da cremação, ou no livro O Consolador, o Emmanuel nos dá algumas indicações, um volume de horas possíveis para que se aguarde, assim por diante. Mas eu penso e percebo, né, que, acima de tudo, a cada um vai sendo dado segundo as suas obras. Havendo o mérito daquele que está desencarnando, ele vai ser amparado, resguardado, envolvido em fluidos, e ele não vai sofrer, ou vai sofrer bem menos, esses choques, esses contragolpes nas horas seguintes ao óbito físico, seja do enterro, seja da cremação, seja da captação de órgãos. Ele sendo, vamos falar numa linguagem bem popular, ele sendo uma pessoa boa, não lhe faltará o amparo para que ele não se ressinta daquilo, ou, repito, se ressinta num volume pequeno. Então, mais do que seja a causa da morte, embora ela tenha uma interferência, o Livro dos Espíritos nos diz, mais importante do que isso é quem você foi, o que você fez, para então ter o mérito do amparo. A misericórdia sempre vai estar à nossa disposição, né? Basta ter um pouquinho de mérito que o Pai completa o resto. E falando mais um pouquinho sobre o looping, né? Ele normalmente, não é que é a regra, mas normalmente, ele, por ser um ato de... Para ficar no looping tem que ser um ato muito forte. E esse ato muito forte, via de regra, a maioria dos loopings que eu presenciei, que é na literatura, que é nos nossos trabalhos, é no suicídio. Quer dizer, quando a pessoa própria tira a sua própria vida e tal. Porque no desencarne, viu, Sueli, num desencarne natural, por exemplo, né? Meu pai, por exemplo, há 3 anos e pouco, ele desencarnou e foi cremado. Quer dizer, ele já vinha num processo da doença, a própria doença já vai, a desmaterialização já vai sendo feita aos poucos, se consuma naquele momento onde dá o atestado do óbito, aquilo vai ser consumado ali. Ele já estava em espírito dormindo, indo para um hospital, e aí o corpo dele foi cremado, ele está distante daquilo. Poderia, eventualmente, a gente poderia entender que um espírito extremamente apegado à matéria, que mesmo com o auxílio da espiritualidade nesse desencarne, ele não quis se separar dela, então ele pode se ressentir dessa cremação. Mas ele não vai se ressentir menos da putrefação debaixo da terra. Né? Então, se ele vai se ressentir com a cremação, ele também vai se ressentir com a putrefação. Com os bichinhos comendo, já pensou que coisa horrível? Melhor queimar de uma vez do que... É melhor um fim trágico, uma tragédia sem fim, né? Já dizia um amigo. O Fernando falou que seria muito bom, né? Porque isso nosso diálogo é muito bom para orientar aqueles que estão no trabalho. E o Luiz, lá de São Bernardo, ele pergunta o que fazer como os iniciantes poderiam se preparar melhor para isso. O Fernando já deu um pouquinho, né, uma canjinha de como foi o início, mas acho que a gente podia responder, Luiz, que com o estudo e a prática, né? Então, comecemos no trabalho mediúnico como médiuns de sustentação, se for possível,
participando ativamente dos trabalhos e devorando essa literatura maravilhosa que temos, assistindo às palestras tão boas que temos aqui pela internet, de tantos médiuns que nos trarão orientações preciosas. Então, nós temos muita coisa para fazer. A Maria Alice também fala do trabalho no amor e na... Maria Alice é minha mãe, viu, Fernando? No trabalho e no amor, né? No estudo e no amor, né? Ela também, de certa forma, respondeu para o Luiz. Fernando dizendo, aprendi mais um pouco, partindo para o trabalho, beleza. Patrícia, sugestão para os interessados participarem do estudo do ESD, adquirindo mais entendimento e conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Exatamente, Patrícia. Então, novamente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Chegamos no final muito rapidamente, Fernando. Quando o café é bom, é assim mesmo que acontece. Então faz o seguinte, fala rapidamente, por favor, do seu livro, se alguém quiser comprar, como que tem que fazer. E também já pode fazer as suas despedidas, como você fez a oração inicial, eu faço a final, para que a gente encerre o bate-papo de hoje. Maravilha. Eu só acho que eu vou trazer uma dica. No seu informe do nosso Allan Kardec, naquele capítulo O Passamento, é incrível. Então, a gente recomenda a todos a obra O Céu e o Inferno da nossa codificação, sobretudo o capítulo O Passamento, onde, em resumo, ele nos vem dizer que as sensações do pós-óbito estarão sempre relacionadas aos pontos de contato que o perispírito ainda tem com o corpo físico. Ou seja, quanto maior forem os pontos de contato perispírito-corpo físico, maiores as dificuldades desse desligamento e, consequentemente, maiores as possibilidades de percepção das sensações desse pós-morte. Mas o que define esses pontos de contato? O meu apego à matéria. Quanto maior for o meu apego às coisas da terra, a vivência das paixões inferiores, dos vícios que por si são insalubres, maiores as dificuldades desse desencarne. E com isso, maiores as chances do espírito perceber tudo o que está ocorrendo, mesmo o corpo já estando em óbito há muitas horas. Então, a dica de ouro é: sejamos pessoas melhores. Com isso, estaremos cada vez mais espiritualizando o nosso perispírito, para que, quando chegar a hora do desencarne, e que há de demorar, que ninguém tem pressa, né? Mas quando chegar, os nossos pontos de contato com o corpo físico sejam muito frágeis e o perispírito possa se desprender do corpo físico com uma facilidade que se espera, para que então não venhamos a notar, a sentir as ocorrências naturais do corpo em contato com a terra, do corpo sendo cremado, do corpo tendo órgãos extraídos, o que é ainda desse mundo. Sejamos bons, e com isso, o nosso desencarne sempre será também condizente à bondade que aqui nós movimentamos, né? O livro é o Noites Inesquecíveis. Numa próxima, a gente fala sobre o circuito fechado, que acabou não dando tempo. Falamos do looping hoje, da próxima circuito fechado. Eu tenho também a Estação Final, que trata justamente sobre momentos de desencarne. Eu fiz uma pesquisa na nossa literatura e tirei muitos casos, dentre eles o do Frederico Figner, o nosso Jacó do Voltei, onde então o livro mostra pessoas que têm um desencarne muito bacana, tranquilo, outros que já têm certas dificuldades e outros que têm muitas dificuldades. Sempre com essas situações ligadas ao apego à matéria, à vivência das paixões insalubres. E aquele que teve o bom desencarne já era uma pessoa, como nós falamos, uma pessoa boa, uma pessoa amável, que praticava o bem. As duas obras estão na internet, Livraria Cultura, Submarino, Amazon, Mercado Livre. Mas quem quiser comigo, vai com uma dedicatória, só entrar no meu Facebook depois, chamar no Messenger ali, Fernando de Souza, vai ver na foto, tá essa carinha feia que vocês estão vendo aí, sou eu mesmo que estou lá, e a gente conversa. Edson, foi uma alegria, um prazer, essa hora voou, incrível, muito bom esse papo. E quando vocês se reunirem aí, os dialogadores, me chama de algum jeito, eu quero ir também, quero ouvir experiências, vamos trocar ideia, isso aí é bom para todos nós. Muito obrigado ao Orson, muito obrigado a todos que estiveram conosco, até uma próxima oportunidade.
Muito bom. Fernando, nós aqui agradecemos. Só para falar, reforçando essa sua frase final aí, né? Você quer ter uma boa passagem, né? E não gosto de falar o termo morte, que a morte não existe, mas se você quer ter uma boa morte, um bom momento da morte, tenha uma boa vida. Né? Tenha uma vida desapegada das coisas da matéria, que aí o seu espírito voa. Se você estiver apegado, ele vai ficar mais preso. Né? E eu acho que a grande máxima é a máxima do espiritismo: fora da caridade não há salvação. Com isso, nós vamos agradecendo nossos audientes aí e encerrando, agradecendo profundamente a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, que permitiu que essa tarde acontecesse. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui em nome do Mestre Jesus, falando da sua boa nova, levando um pouquinho daquilo que captamos da espiritualidade superior e espargindo para mais corações. Que cada coração aqui tocado possa também fazer a sua parte e espalhar um pouquinho mais, para que toda a Terra realmente acabe se transformando nesse mundo de regeneração que tanto falamos, mas que depende tanto de cada um de nós. Somos todos co-criadores do universo, tenhamos consciência disso. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que tenhamos todos uma excelente noite, um bom domingo, uma semana cheia de pá, como diria o Chico Xavier, né? Cheia de pá, cheia de trabalho na seara, porque é só isso que vai nos trazer a paz do Mestre. Uma boa noite para todos, muito obrigado.